Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso, livro de Apocalipse. Essa é a mensagem número 86, desde que nós iniciamos esse discurso da palavra do Senhor, e lá no capítulo 1. E essa mensagem de hoje, como nós prometemos semana passada, é a continuação da mensagem anterior. Então, o título dessa mensagem de hoje é A Parábola do Tesouro Escondido e a Igreja em Sardes, parte 2, tá bom? De fato, hoje nós vamos entrar profundamente na igreja, né, nessa parábola, para nós entendermos ela melhor, não é? Eu queria, antes de nós iniciarmos, né, eu não vou recapitular tudo que nós falamos semana passada, porque senão nós não entramos na mensagem de hoje, mas eu queria, irmãos, falar algumas coisas iniciais aqui importantíssimas, tá? Que não deixa de ser uma certa recapitulação do que nós falamos semana passada. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos que nós falamos semana passada que essa parábola do tesouro escondido em diante, as três últimas parábolas, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da grande rede, da rede e os peixes, essas parábolas, como nós falamos semana passada, elas são diferentes das quatro primeiras parábolas, tá? Se você, meu irmão, minha irmã, não ouviu a mensagem passada, eu rogo a você. Você precisa ouvir. Você precisa acompanhar. Você precisa entender. Porque senão você não entende o que nós estamos falando aqui hoje. Você fica perdido, tá? E perde muitas riquezas. Mas vamos lá. Então, as primeiras quatro parábolas, elas foram faladas em público. O Senhor, quando falou as primeiras quatro parábolas de Mateus 13, o Senhor saiu de casa, estava à beira do mar, entrou no barquinho e falou às multidões. Porém, quando nós chegamos nessas três últimas parábolas, há uma mudança drástica, porque o Senhor já não falou mais nas multidões. O Senhor voltou para dentro de casa e o Senhor falou com os seus discípulos, e ao falar com os seus discípulos, o Senhor falou com eles, porque eles procuraram o Senhor. Porque eles buscaram o Senhor. Isso quer dizer que essas três parábolas daqui para frente, elas nos dão algumas lições muito preciosas. A primeira lição preciosa que elas nos ensinam é que elas vão nos mostrar algo mais profundo, mais sólido. Por quê? Porque agora é algo que você está falando na intimidade. Não é público, não é à beira-mar, é com os seus discípulos. E essa é a primeira lição. A segunda lição é que essas três próximas parábolas vai depender da nossa busca como discípulos. Porque o Senhor só falou essas três parábolas porque os discípulos procuraram o Senhor. Eles quiseram entender a verdade. Eles quiseram desfrutar da verdade. Eles quiseram buscar a verdade. Precisa, meu amado irmão, para entender essas três parábolas seguintes, é necessário um coração de busca pela verdade, de busca pelo Senhor. Aquilo que o Senhor falou lá no Velho Testamento, se eu não estou equivocado, no livro de Jeremias, estou falando de cabeça aqui, o Senhor disse assim: me achareis e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. Irmãos, as coisas profundas de Deus, elas não são superficiais. As coisas profundas de Deus não são comuns. As coisas profundas de Deus não estão na superfície. É isso que que irmãos precisam entender. As coisas preciosas, elas exigem busca. Elas exigem apreço. Elas exigem coração de honrar o Senhor, coração desesperado pelo Senhor. Irmãos, é isso que essas três parábolas vão nos mostrar. Os irmãos vão perceber. Na primeira parábola de hoje, é a parábola do tesouro escondido. Ele estava escondido, ele estava no campo, tá? Ele não estava na superfície, tá? Ele não estava assim, como se a pessoa estivesse andando, ela trupicou no tesouro. Opa, trupiquei no tesouro? Não, não era assim. Nenhum tesouro você trupica nele.
As coisas preciosas, elas estão ocultas, tá? É essa a primeira lição que nós precisamos aprender. Aí a próxima parábola é da pérola. Uma pérola, ela está oculta bem no interior de uma ostra, que por sua vez está no fundo do mar. Então, que a próxima parábola da pérola de grande valor. Irmãos, para você achar essa pérola, tem que buscar profundo, até o ponto de chegar até na ostra e abri-la e ir lá no fundo dela. E a parábola da rede mostra que se você quiser pegar peixe, precisa lançar essa rede nas partes profundas do mar. Os peixes não estão na superfície do mar, você vai lá e pega com a mão. Não, precisa ir atrás, jogar uma rede, tá? Então, os peixes ficam nas profundezas do mar. O ponto é que essas três próximas parábolas estão nos ensinando a primeira lição, irmãos, e aprendamos isso. Isso exige coração de busca. Lembram disso na mensagem passada? Olha o versículo 36. Mateus 3 fala assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Tá vendo? Não está mais agora com multidão, não está mais com a multidões, com o povão, não está mais agora em lugar público, agora ele só está em casa. E continua. E o senhor estava em casa, o senhor não começou, chegou em casa, o senhor começou a contar as três parábolas. Não. Houve um coração de busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Olha o que fala, versículo 36. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, os discípulos, eles foram até o Senhor, se aproximaram dele com o coração desesperado para entender o que o Senhor estava ensinando. Irmãos, se nós não tivermos esse coração, irmãos, nós nunca poderemos ter a experiência genuína dessas três parábolas e muito mais do que isso, nós nunca nos tornaremos cristãos profundos no céu. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu vou aprendendo nessas três próximas parábolas, eu estou aqui iniciando a mensagem, recapitulando, é que daqui para frente as coisas passam a ser principalmente essas primeiras duas próximas parábolas, que é a parábola do tesouro e a parábola da pérola, mostra para nós um princípio. Essas duas parábolas nos mostram um princípio. Qual o princípio? O princípio que é daqui para frente as coisas serão sólidas. Como isso daqui para frente? Porque as primeiras quatro parábolas estão falando de coisas da vida vegetal. Primeira parábola do semeador, foi semeado uma sementinha. Na segunda parábola é do joio e do trigo, cresceu essa sementinha. Na terceira parábola é a parábola do grão de mostarda, que cresceu. Na quarta parábola é farinha e uma mulher misturou com fermento, é farinha com pão. Isso são coisas preciosas, mas não são coisas que não são sólidas, entendem? Mas daí para frente, aí a próxima parábola é um tesouro, é algo sólido, algo duro, é algo que tem peso, é algo que tem peso, meu irmão, peso e grande valor, tá? E a próxima parábola é a parábola da pérola, que é algo que tem grande valor. Uma pérola, de fato, não é pesada no sentido físico, de massa, mas ela é de grande valor e ela é muito sólida. Inclusive, antigamente, né, eles testavam a veracidade de uma pedra, de uma pérola, perdão, mordendo ela, né? Por quê? Porque eles não conseguiam. Você não consegue quebrar uma pérola no dente. Ela é muito sólida. Então, o que que isso? Qual é essa lição que nós aprendemos com isso? Que nós estamos indo de quatro parábolas de coisas mais leves e indo para próximas duas parábolas de coisas extremamente sólidas e de peso e de valor. O que que isso nos ensina? Ensina que as primeiras quatro parábolas, amados irmãos, as primeiras quatro parábolas são parábolas que nos mostram princípios de vida. É a questão de vida. Por quê? Porque uma sementinha é vida.
um joio e um trigo crescendo, né? Principalmente o trigo, né? Que é a parte positiva, é vida. O grão de mostarda é vida, para produzir uma hortaliça, uma mostarda. E a farinha é pão para dar vida, para dar alimento, é vida. Mas as próximas parábolas agora muda de vida para algo sólido, algo que tem peso, algo que é usado para algo para edificação, que é um tesouro, que é uma pérola. Essas duas coisas, isso mostra que há edificação, tá? Essas duas linhas na Bíblia, elas acontecem desde Gênesis e Apocalipse. Que duas linhas que você está falando, Gustavo? É a linha da vida e a linha da edificação. Elas sempre caminham juntas, desde Gênesis até Apocalipse. Elas são eternas. Essas duas linhas é que é o desejo de Deus. Primeira linha que vem sempre é a linha da vida. Elas caminham juntas, mas a linha da vida sempre vem no início. Deus dá mais importância para aquilo que somos do que aquilo que nós fazemos, que é edificar a igreja. Edificar a igreja é obra. Vida é ter o Senhor. Por isso, começamos pela vida e depois a Bíblia sempre nos leva para a edificação. Sempre é assim. Você se recorda na semana passada que nós falamos de 1 Coríntios capítulo 2, que aí Paulo fala para os coríntios que eles são lavoura de Deus, isso é vida, e depois eles falam, edifício de Deus sois vós, isso é edificação. Então a lavoura gera edifício, a lavoura leva à edificação. Não há como ter edificação se não há vida primeiro. Irmão ou irmã, nós nunca poderemos edificar a igreja se nós não tivermos vida com Deus. A vida vem primeiro. Não é o nosso ativismo, não é o quanto nós fazemos, não é as coisas que nós fazemos, não é o muito servir que edifica a igreja. É a vida. Porém, a vida, ela só torna-se sólida se houver uma edificação. A vida, ela precisa, a vida de Deus crescendo em nós, ela precisa levar, e ela vai levar, se ela é real, ela vai levar, se de fato nós temos vida com Deus, vai produzir edificação. Por que que nas primeiras quatro parábolas não há edificação, há somente vida? Porque nas primeiras quatro parábolas, irmãos, não houve como a igreja ser edificada. A primeira parábola é a parábola do semeador, que diz respeito à igreja em Éfeso. Não que não houvesse edificação na época da igreja em Éfeso, na época, depois que os apóstolos faleceram, né, na época dos pais da igreja, os pais primitivos da igreja, né, no primeiro século e no final e na metade do segundo século, do ano 100 ao ano 150 por aí, não é que não houvesse edificação, havia, mas não tão profundamente, tá? Porque já começou a ter mistura, já começou a surgir a época da igreja Esmirna. A época da igreja Esmirna é a época que os cristãos passaram por perseguição do Império Romano, que diz respeito à parábola do joio e do trigo. Por mais que ali era bênção, mas não tinha algo tão sólido ainda, porque havia muita perseguição. Havia muito joio no meio. E infelizmente, entra a parte da igreja, da parábola do grão de mostarda, que diz respeito à época da igreja em Pérgamo, quando há o casamento com o mundo. E a igreja se transforma em algo anormal. Aí que não há edificação nenhuma mesmo. E depois vem o período, surge o período da igreja, que foi na época, qual que é o período da igreja em Pérgamo, da parábola do grão de mostarda? É o período quando Constantino, no século IV, início do século IV, 300 e pouco, ele faz um decreto, o imperador Constantino, Império Romano, transformando todo o Império Romano em cristão. E aí encheu um monte de cristãos falsos na igreja, né? Então, a igreja cresceu de um dia para o outro, brutalmente, mas virou uma grande árvore, mas cheia de coisas malignas. Então, o que acontece? Como há edificação aí? Não tem como ter coisa sólida de edificação. E aí, para piorar, as coisas ficam só degradando, vem a quarta parábola, que é a parábola da mulher com fermento, que misturou em 3 medidas de farinha, que diz respeito, simboliza a igreja em Tiatira, que é a igreja católica, que aí piorou. Ou quando vem a mulher, que é a igreja católica, que vai lá e injeta no meio das coisas de Deus, no meio do trigo, da farinha, que é para produzir algo puro, simboliza Cristo, ela injeta fermento, algo impuro, maligno, cheio de doutrinas malignas.
Como pode ter edificação assim? Não há como ter edificação. Não há como ter nada sólido. Mas graças a Deus! O Senhor sempre triunfa. Aí, quando surge um grupo de pessoas, que é os discípulos, e vão procurar o Senhor na intimidade, sai da parte pública, sai do meio do povão, sai da multidão, que só buscava o Senhor por causa do pão, por causa do peixe, para aquilo que o Senhor podia dar. E aí eles vão na intimidade com o Senhor, e o coração de busca deles, de entender a verdade, de amar o Senhor, eles buscam o Senhor, e aí surge finalmente a igreja em Sardes, que significa restauração, que é a parábola que nós vamos desfrutar hoje, a parábola do tesouro escondido. Aí finalmente aparece um tesouro, algo sólido. A edificação da igreja começa de novo. Quando que a edificação da igreja começou? Começou na época da Reforma Protestante. Então, a igreja em Sardes, simboliza a Reforma Protestante, e as igrejas protestantes, que é simbolizada por essa parábola que vamos desfrutar hoje. A parábola do tesouro escondido. É aí, nesse momento, que vai surgir coisas sólidas pela primeira vez, devido ao coração de busca dos discípulos do Senhor da época. Martinho Lutero, João Calvino e vários outros. Até 100 anos antes de Martin Lutero, houve o padre John Hus, que foi crucificado, foi queimado vivo. E enquanto ele era queimado vivo porque não aceitava o fermento da Igreja Católica, ele pegou, gritou no meio do fogo, ele pegou e disse assim: vocês podem me matar, podem me queimar, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não conseguirão calar ele. E 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, Deus levanta Martim Lutero, cujo símbolo de Martim Lutero é um cisne. E esse homem, a Igreja Católica não pôde calar, porque agora voltou a ter a edificação, o tesouro. Porque esse monge tinha um coração de busca, desesperada pela palavra de Deus. E ele estava disposto, assim como o John Hus, 100 anos antes, ele estava disposto a morrer por esse tesouro, se fosse necessário. Ele estava disposto a morrer pela verdade. Na época que Martim Lutero começou a reforma, depois que o rei da Germânia acolheu Martim Lutero, e aí começou aquela confusão, aquela situação toda ali, tal, né? Porque a verdade estava aparecendo, estava incomodando os reis, tal. Aí até o rei da Germânia uma vez, né, e junto com outros príncipes, chamaram Martim Lutero e falaram assim: Martim Lutero, fizeram uma reunião, eu não me recordo agora como é que chama essa reunião, acho que era Dirt, alguma coisa assim, ou Worms. Realmente eu não me recordo de cabeça. Desculpa, irmão, eu não vou falar aqui que eu posso confundir. Mas eu sei que chamaram ele para uma reunião para fazer o Martim Lutero arrepender de tudo que ele falou. Aí eles viraram para ele na reunião e falaram assim para ele assim: Martim Lutero, você precisa arrepender de tudo que você falou. Aí ele pegou e falou assim: a resposta dele foi assim: eu estou pronto para arrepender de tudo que eu falei, contando que vocês me provem na Bíblia que eu estou errado. Me mostrem na palavra de Deus que eu estou errado e eu estou pronto nesse exato momento para me arrepender cabalmente de tudo que eu falei, mas me convençam que eu estou equivocado na palavra de Deus. E como, claro que eles não podiam convencê-lo, né? Então eles desistiram. Irmãos, eu que estou querendo incentivar os irmãos a perceberem, irmãos, tudo depende de um coração de busca. Nós vamos ver hoje claramente que há três tipos de cristão, três tipos de pessoas. Nós vamos ver isso. O primeiro tipo de cristão é aquele que ele não está nem aí pela verdade da palavra. Ele não está nem aí para a palavra de Deus. Ele não tem apreço pela palavra de Deus, ele não tem apreço pela Bíblia, ele não tem apreço pela igreja, ele não tem apreço pela edificação. Ele é um crente? É. Se converteu? Converteu. Só que ele está ali simplesmente por aquilo que o Senhor fez por ele. Ah, perdão os pecados, agora eu tenho um lugar que eu posso ir, eu posso me reunir domingo,
eu posso levar meus filhos, levar minha filha pode dançar no grupo de dança, e aí eu posso ver uma palavra bonita, e eu vou para casa, e eu vou lá e tal, uma palavra maravilhosa e tal, mas ele não está nem aí para a palavra de Deus. Ele não tem um coração de busca. Ele não tem um coração pela verdade. Ele não liga para a verdade. Para esses, como o senhor pode edificar a igreja? Você acha que esse tipo de cristão é o cristão que chega para o Senhor, igual no versículo 36, fala, Senhor, chega perto e fala, Senhor, explica-nos tua parábola. Senhor, fala conosco, me explica, Senhor, eu estou desesperado, Senhor, eu quero entender o que o Senhor quis dizer. Irmão e irmã, você e eu somos desse primeiro tipo? Você tem desespero pela verdade? Quando a verdade ela é pisada, quando a palavra de Deus ela é desprezada, quando vários homens falam heresias, você tem coração de desespero, sabe qual é a verdade? Quando você vê injustiça sendo feita em nome do Senhor Jesus, você tem desespero para conhecer a verdade da palavra? Nós vivemos isso, irmãos. Recentemente, vimos tantos irmãos que não estavam nem aí pela verdade. Não queriam nem saber qual era a verdade. Ah, tanto faz. Isso é um coração que produz edificação? O segundo tipo de cristão, nós vamos ver essa mensagem, eu estou só explicando para os irmãos. O segundo tipo de cristão que nós vamos ver ou nessa mensagem de hoje é aquele cristão que ele tem apreço pela verdade. É o contrário. Ele tem um grande apreço pela verdade. Ele tem muito apreço, só que ele gosta tanto da verdade, mas gosta da verdade para si. Ele gosta da verdade só para ele. Ele gosta só a verdade como um entendimento intelectual. Ele quer entender a palavra de Deus, só isso, mas ele não tem um coração de viver aquilo. Ele gosta de entender a palavra, mas ele não tem apreço para viver a palavra. Ele não quer expor a preciosidade da palavra de Deus na vida dele. Ele não liga para edificação, ele liga para conhecer a palavra de Deus mentalmente só. Curiosidade. Esses também não podem edificar a igreja. E terceiro grupo de pessoas é realmente aqueles que têm um coração de busca, têm um coração desesperado e têm um coração não só para conhecer a verdade, mas para também obedecê-la, custe o que custar. Eles amam o Senhor, eles amam a igreja, eles têm desespero para edificação. É esse sim que o Senhor pode edificar. Então, a parábola do tesouro escondido, ela representa a igreja em Sardes, quando o Senhor começou finalmente a voltar a edificar a igreja com a reforma protestante. As verdades todas da Bíblia, até a época da reforma protestante, tinham desaparecido. Todas as verdades da palavra, as verdades de Deus, estão na Bíblia. Por exemplo, que verdade, irmão Gustavo? Tem várias. Vou dar um exemplo. A verdade sobre a redenção, a verdade sobre justificação pela fé, a verdade do batismo, a verdade do mundo, negar a verdade do ego, da cruz, a verdade do sangue de Cristo, a verdade do invocar o nome do Senhor, tantas outras, a verdade da volta do Senhor, a verdade da edificação da igreja, a verdade do governo da igreja, tantas verdades da palavra, estão tudo na Bíblia. Porém, a Bíblia não era acessível às pessoas na época da igreja Tiatira, da época da mulher que botou fermento na farinha, da igreja católica, até a época medieval, ninguém tinha conhecimento da palavra. Por isso, várias fermentas foram colocadas que as pessoas não conheciam a palavra, não tinham acesso à palavra. As verdades estão ali, mas se perderam. E começaram a achar que as mentiras da igreja católica era a verdade, a palavra, que era comprar salvação, a indulgência e tantas outras coisas, adorar ídolos, adorar Maria e tantos outros erros brutais. E tantas heresias brutais que ela colocou de fermento. Pessoas não tinham conhecimento da palavra, não tinham acesso. Mas quando encontrou a reforma, eles encontraram o tesouro! E qual é o tesouro? É a Bíblia, com a palavra de Deus. O tesouro dessa parábola do tesouro é a palavra de Deus, com as verdades da palavra de Deus. É a verdade, todas as verdades da palavra de Cristo e edificação, todas elas.
A verdade da redenção, que o Senhor morreu por nós, e isso é simplesmente algo que o Senhor fez por nós, nenhum homem podia participar, que nenhum de nós somos dignos, que a glória é só a Deus, que é tudo pela graça. Essa é só uma verdade inicial, tantas outras foram surgindo, que o batismo, a justificação é pela fé, não pelo que nós fazemos. A verdade da edificação da igreja, do governo da igreja, tantas outras coisas na volta do Senhor. Tantas verdades. É só um tesouro. Foi encontrado. Amém! Aí começa a edificação. Mas houve um problema aqui. Nós vamos ver qual é o problema. Daqui a pouco nós vamos entender o problema, tá? A igreja, a reforma protestante, ela conseguiu edificar a igreja? Não! Ela iniciou, mas ela parou no tempo. Mas não houve edificação? Houve parcial, mas ela não prosseguiu como Deus queria. Por quê que não prosseguiu? Porque ela pegou as verdades, que é um tesouro, e enterrou, escondeu no campo. O grande erro da reforma protestante, até hoje, igrejas protestantes, elas escondem o tesouro no campo. É claro que nós falamos isso de forma geral, né? Há exceções, mas escondem no campo. Vocês vão entender isso melhor, tá? Mas a edificação começou ali. E a próxima parábola, a edificação chegou no ponto máximo, que é a pérola de grande valor. E agora, qual a diferença? É que esse tesouro que é a pérola, irmãos, é um tesouro retirado do meio do tesouro. A primeira parábola é a parábola do tesouro. É um tesouro com muitas coisas de tesouro ali dentro. Dentro do tesouro tem várias coisas preciosas. Você tem pedras preciosas, você tem ouro, você tem prata. E deve ter uma pérola ali também. É um tesouro, pérola é muito precioso. Mas do meio desse tesouro, o Senhor tira algo mais precioso do que tudo, que é a pérola. É o tesouro do tesouro. Aí, a parábola seguinte, vamos disputar semana que vem da pérola, representa a igreja em Filadélfia, que finalmente chegou na edificação que Deus queria. Como assim? Nós temos uma pérola preciosa, irmãos que valorizam a palavra, amam a palavra e não escondem a palavra. Não escondem, eles vivem o que eles leem. Eles praticam desesperadamente aqueles que eles conhecem a palavra. Eles são obedientes. Eles negociam essa pérola. Eles expõem a pérola. Eles mostram a pérola. Eles querem negociar essa pérola. Nós vamos entender isso melhor. Isso representa a igreja de Filadélfia, que é o ápice da edificação que Deus quer. Mas aí, infelizmente, da igreja de Filadélfia, houve uma queda novamente, que é a igreja de Laodiceia, que aí já não houve mais edificação de novo, que é a parábola da rede que pescou peixes. E vamos entender, que vai ser a última palavra que nós vamos desfrutar, né? De Mateus 13, que repreende a igreja em Laodiceia. Novamente você vê na parábola da igreja da grande rede, que não tem edificação mais, porque você vê nada de sólido ali. Você vê peixes e uma rede, não tem nada sólido. Peixe até escapa da rede. Por que você não vê algo sólido? Por quê? Porque já não tem edificação novamente. A edificação começou na parábola do tesouro, foi ao ápice da parábola da pérola, e volta novamente a parábola da rede, que não tem nada sólido, não tem tesouro, tem peixe ali. Escapa fácil. A edificação parou novamente. Por isso, irmãos, nós precisamos perceber como o inimigo é sutil. Ele quer tentar impedir que a vida que está em nós se torne algo sólido, que é a edificação. Ele quer impedir a edificação da igreja. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Espero que vocês tenham conseguido entender, me acompanhar aqui. Isso tudo é inicial para explicar para os irmãos, tá? Que é muito importante. Agora eu vou entrar mais um outro ponto aqui, aí eu vou entrar na mensagem de hoje mesmo, tá? Eu dei só uma palavra inicial aqui para os irmãos, tá? Antes de eu entrar na mensagem de hoje propriamente dita, eu queria dizer algo para os irmãos do fundo do meu coração, tá? Essas três últimas parábolas, que é a parábola, repetindo, mais uma vez, eu sou bem repetitivo, né? Para os irmãos não deixarem de aprender. Essas três últimas parábolas, quais são? Parábola do tesouro escondido, parábola da pedra de grande valor, é a parábola da rede com os peixes.
são parábolas que o Senhor, fora a parábola da rede, a da rede o Senhor explicou, né? Nós vamos ver que o Senhor explicou a parábola da rede. Mas na parábola, essas duas próximas parábolas, principalmente, né, que é a parábola do tesouro e da pérola, o Senhor não explicou elas para nós. Pode ver aí, quando nós terminarmos de ler, vocês vão ver que o Senhor não explicou o significado delas. Como o Senhor não explicou, elas são muito misteriosas. Por isso, irmãos, deu margem para muitas interpretações diferentes dessas três parábolas. Principalmente essas duas, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, houve muitas interpretações diferentes, tá? E aqui, irmãos, eu não estou também questionando as interpretações diferentes de grandes servos de Deus, tá? Mas eu estou aqui compartilhando com os irmãos aquilo que nós ganhamos do Senhor, aquilo que nós achamos que seja a interpretação mais apropriada dessas duas parábolas. Mas a verdade é que ninguém pode bater o martelo com convicção, porque o Senhor não explicou elas são misteriosas, tá? Então, nós vamos seguir os princípios da interpretação, que é princípios que tem que reger todas as sete parábolas, tá? Tem que manter sempre o mesmo princípio que o Senhor já ensinou antes. Por exemplo, o que é o campo? Aqui fala que o tesouro foi escondido no campo. Então, esse campo, o Senhor havia falado nas duas primeiras parábolas, a parábola do semeador, na parábola do tesouro, na parábola do joio e do trigo, na parábola da grande mostarda, o Senhor havia dito que o campo ali era o mundo. Então, o campo nessa parábola também tem que ser o mundo, tem que ser a terra, tá? Que o tesouro foi escondido ali. Nós não podemos mudar o princípio, senão confunde, tá? Eu não posso virar para você e falar assim, olha, vou dar um exemplo aqui, diferente, né? Eu começo a explicar alguma coisa e falo para vocês, olha, esse celular aqui representa uma casa. Aí lá na frente eu estou explicando, continuando a explicação, e fala assim: olha, esse celular aqui representa um peixe. Olha, aí te confunde. Fala assim: peraí, irmão Gustavo, você acabou de falar antes que esse celular representa uma casa. E agora você falar que o celular representa um peixe? Peraí, o celular representa uma casa ou um peixe? Não estou entendendo, você está nos confundindo. Então, o Senhor nunca nos confunde. Então, se o Senhor disse nas primeiras parábolas que o campo representa o mundo, ele diz bem claro. Então, nessa parábola do tesouro escondido, o campo também tem que representar o mundo. Não podemos mudar isso, tá? É, então, alguns princípios vão ser mantidos. Mas eu quero dizer para os irmãos que nosso encargo aqui, nosso sentimento aqui, é explicar essas parábolas para os irmãos, relacionando com as sete igrejas de Apocalipse. Então, por isso nós vamos nos deter nisso, tá? E essa explicação que eu estou dando para os irmãos não é minha, tá? É óbvio que eu não sou capaz, eu não sou ninguém, não é minha, vem dos grandes servos de Deus. Por exemplo, como George Pember, tá? O grande servo de Deus nesse livro aqui, ele explica muito bem essas parábolas, claro, um pouco resumidamente, mas explica muito bem. E foi um irmão, um grande estudioso da palavra que viveu no século XIX, 1800 e pouco foi escrito esse livro. Tá? Ou, por exemplo, o livro do irmão Dong, né? Mondong explicou muito preciosamente isso aí. Mondong, puxa, né? Como era irmão precioso. Que saudade do irmão Dong, né? E o irmão Dong explicou muito bem isso aí. Em dois livros dele, quer ver? Eu já mostrei para os irmãos isso, não é a primeira vez que estou mostrando, né? Que é esse livro aqui, ó. Vou mostrar na capa para os irmãos. Esse aqui eu tenho ele fisicamente, mas eu estou aqui mostrando para os irmãos em Kindle, porque o meu livro físico está na minha biblioteca em Goiânia. Então, esse livro aqui, ó, Os Mistérios do Reino dos Céus, o Mondongo explica muito claramente isso aí, tá? Esse é um livro que o Mondongo fala sobre esse assunto. O outro livro que o Mondongo fala sobre esse assunto também, de forma muito semelhante, né? Só que um pouquinho mais aprofundado, esse livro aqui, ó, para os irmãos. Vou mostrar para os irmãos aqui. Já mostrei em outra mensagem, né? Na primeira vez que estou mostrando. Esse livro aqui, ó. Desvendando os mistérios do reino, tá? Então isso eu estou explicando para os irmãos que essa mensagem não é minha, tá? E não quero que seja também. Então vamos lá, vamos desfrutar. Vamos para o versículo 44. Agora vai falar a mensagem de hoje mesmo. Fala assim: o reino dos céus é semelhante. Leia na Bíblia junto comigo. É só um versículo, mas nós vamos desfrutar profundamente desse versículo, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então, primeira coisa, o tesouro, ele não está superficial.
Eu expliquei para os irmãos isso alguns minutinhos atrás. O tesouro não está na superfície. O tesouro está oculto no campo, está escondido no campo. Tá? Não é um tesouro que você sai andando e trupica. Puf! Ah, o tesouro! O que é isso aqui que eu trupiquei? É uma pedra ou um tesouro? Não, não é assim. As coisas preciosas, elas estão ocultas. Irmãos, são profundas. Coisas preciosas exigem um coração de procurar as profundezas espirituais. Irmão, irmã, se você se manter superficial nas coisas de Deus, você nunca vai chegar no tesouro. Nunca. Deixa eu repetir. Nunca vai viver uma vida cristã rasa, superficial, pobre, sem tesouro, sem nada sólido por toda a sua vida. Nós devemos escolher hoje. Escolha, irmão. Escolha certo. Escolha as profundezas de Deus. E para isso, escolha amar o Senhor ardentemente. Escolha buscar o Senhor de todo o seu coração. Escolha amar Cristo e a igreja com todo o seu ser. Mas eu sou pecador. Todos nós somos. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, dia 7 de junho de 2025, às 8h55 da noite, nesse exato momento, não há um sequer santo nessa terra, um sequer irmão ou irmã nessa terra que não seja um pecador. Não há um sequer homem ou mulher nessa terra que tenha aceitado o Senhor que não tem carne, ou dificuldade, ou pecado, ou natureza pecaminosa lutando contra ele. Irmãos, nós somos todos da mesma natureza. Há uma carne contra nós, mas escolha. Eu quero escolher, escolha você também, escolhemos ser, escolha desesperadamente Cristo e a igreja. E aí sim, nós vamos chegar nas profundezas de Deus, nas coisas preciosas, nos tesouros, que eles não estão superficiais. Você acha que Martinho Lutero, eu já falei para os irmãos, essa parábola aqui se representa a igreja em Sardes. A palavra Sardes quer dizer restauração, quando ele começou a restaurar a igreja, tá? Você acha que Martinho Lutero ele começou a ver a verdade da justificação pela fé, da graça? Aí teve as 5 solas, né? Lembra das 5 solas, né? É somente, alguma coisa assim, né? Somente Deus. Eu nunca gravo de cabeça, né? Somente Deus, somente alguma coisa. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, né? Somente Deus, somente a graça, somente a glória a Deus. Ah, tem as outras duas, né? Que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas o ponto é que você acha que Martinho Lutero começou a receber essas verdades da palavra que estavam enterradas durante mais de 1000 anos que a Igreja Católica enterrou isso. Desde a época que Constantino fez a união da Igreja com o mundo, até a época de Martinho Lutero, quase mais de 1000 anos. Constantino uniu a Igreja com o mundo no ano 300. A Reforma Protestante foi 1500 alguma coisa. Mais de 1200 anos, o tesouro, as verdades da palavra estavam ocultas, estavam enterradas. Você acha que Martinho Lutero trupicou nelas? Não! Ele tinha um coração desesperado de busca pelo céu. E encontrou. Me buscareis, me achareis como me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Irmão, é de todo o coração. Quem busca, acha. O Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus disse, quem bate, se abre. Né? Quem pede, recebe. E quem busca, acha. Mas nunca vai ter uma atitude passiva. Uma atitude, passivo, vou achar o tesouro, vou tropicar nele. Nunca vai acontecer isso. Então vamos voltar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Que tesouro é esse? Explicamos para os irmãos, é as verdades da palavra de Deus, é a palavra, é a Bíblia. Não só as verdades dela, a palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina, as verdades da Bíblia, e vividas em nós. Praticadas, obediência.
Quando nós fazemos isso, vira um tesouro que vai edificar a igreja. Cada verdadeira palavra, irmão, tem um poder imenso para salvar o homem, transformar o homem, santificar o homem, glorificar o homem e edificar a igreja. A palavra de Deus é intensamente, infinitamente poderosa. É um tesouro de uma preciosidade intensa. Esse tesouro é tão precioso que homens e mulheres, desde a Reforma Protestante, deram sua vida por ele. Antes também ó, tiveram muitos que deram sua vida. Esse tesouro é a palavra, é Cristo, é a igreja vivida. Mas estava oculto, tá? Oculto no campo. Que campo? No mundo. Quando falo no mundo aqui, amados irmãos, eu não está se referindo necessariamente ao mundo do pecado. O mundo, quer dizer, o mundo no sentido aqui é o mundo dessa terra, tá? A palavra de Deus sempre esteve aqui, a Bíblia estava aqui, mas oculta pela Igreja Católica. Que ninguém tinha acesso. Estava aí no mundo, estava aí nessa terra, né? Estava no campo desse mundo, mas aí os buscadores eles encontraram, né? Aí fala, o qual certo homem. Então vamos observar aqui. Aqui fala, presta bem atenção nessa palavrinha, certo homem, tá? Por que essa palavrinha é tão importante? Muitos, alguns estudiosos da palavra, né, interpretam essa parábola aqui dizendo que esse certo homem é Cristo, o qual nós não concordamos, tá? Também não questionamos, tá? Mas não é essa maneira como nós vemos. Por que que não é Cristo? Aí você pode dizer assim, peraí, irmão Gustavo, mas faz sentido que fosse Cristo, porque lá a parábola, lá a parábola, por exemplo, do joio, fala que um homem semeou, esse homem era Cristo. Quer ver? Olha lá. Mateus 3:24 fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse homem aqui é Cristo, com certeza. Não é? Na parábola do semeador, fala que o semeador saiu a semear, mas ela não fala que o homem, fala que é o semeador. Tá? Aí, se na parábola do joio o homem é Cristo, tá? Como é que você sabe que o homem é Cristo? Ora, olha lá, o senhor mesmo explicou a parábola do joio. Está no versículo 37, olha lá, fala assim, ó. E ele respondeu: o que semeia a boa semente, que é aquele homem que está escrito que você falou, é o filho do homem, que é Cristo. Aí você pode dizer assim, então peraí, irmão Gustavo, se você falou que a gente tem que manter a mesma linha de interpretação, se na parábola do joio o homem é Cristo, então aqui é lógico que falar que na parábola do tesouro escondido, esse homem que achou o tesouro também tem que ser Cristo. Não. Como não? Porque tem uma diferença. Que diferença tem então? Sabe qual é a diferença? É que quando o Senhor fala na parábola do joio que o homem era Cristo, ali na parábola do joio, o Senhor não falou certo homem, o Senhor falou um homem. Definiu bem, era um homem específico. Olha lá, versículo 24, fala assim: outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem específico, tá? E na parábola do semeador, o Senhor especificou mais ainda quem é esse homem. Esse homem é um semeador. Então é muito específico. Quando chega na parábola do tesouro escondido, o próprio Senhor Jesus não falou um homem, aí ele usou a expressão um certo homem. É diferente. Por isso que muda aqui. Não é mais um homem. Se eu tivesse falado assim, a reino do céu é semelhante a um homem, né? Um homem ou um buscador, aí é bem claro, tá? Mas aqui o senhor fala certo homem, é algo inespecífico, por isso não podemos dizer que é Cristo, tá? Da maneira como nós vemos. No versículo, na palavra da pérola, fala de um homem novamente, mas olha como é específico. Quando diz respeito a Cristo, é muito específico. Quer ver? Olha o 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura pérolas. Um que negocia é um específico que negocia, é um negociante. Ele tem uma função, ele é um negociante. Na palavra semeador, esse homem é alguém bem definido, é um semeador, que é Cristo. Na parábola do joio, do trigo, é bem definido, é um homem que está semeando no campo, é um homem. E na parábola da pérola, que
que fala de um negociante, esse negociante também é Cristo, aqui aí é Cristo, que fala um que negocia, um negociante. Porém, na parábola do tesouro escondido, o Senhor não usa a expressão um homem, fala um certo. Então, certo é inespecífico. Ah, uma certa pessoa. Então, não pode ser o Senhor, tá? Esse é o primeiro motivo pelo qual nós não definimos aqui esse homem aqui na parábola do tesouro escondido como Cristo. Quem é então? Justamente são os irmãos buscadores. Eu falei para vocês, quem foi? É Martinho Lutero e vários outros que depois da Reforma Protestante começaram a buscar o Senhor na igreja de Sardes. Houve vários. Depois houve George Whitefield, Jonathan Edwards e vários outros, né? Vários outros, né? Em vários séculos, né? Ah, tantos outros, né? Que foram buscadores. John Wesley, Charles Wesley, tantos outros, né, irmãos? Eu estou citando aqui alguns. Esses são aqueles que vieram depois da Reforma, que são certos homens que estavam buscando, tá? Aí vamos continuar então. Versículo 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo. Até o tesouro é específico, é um tesouro, né? Mas está oculto no campo, ou seja, nessa terra, nesse mundo, tá? O qual certo homem, que não é Cristo, é o buscador, né? Tendo achado, ele encontrou. Quem busca, acha. É claro que o sentido aqui, ser bem sincero com os irmãos, do grego, é o sentido como se alguém estivesse cavando um campo e aí ele bate a enxada sem querer num tesouro, num negócio sólido. Ele bate assim, ó, o que que é isso aqui? Uai, ele estava oculto o tesouro, né? Ele não sabia que tinha um tesouro ali. Ele estava cavando o campo e puf, bate, opa, bate em alguma coisa sólida. Ele vai cavar, vai, olha um tesouro! É esse o sentido grego. Mas foi justamente isso que aconteceu com esses servos de Deus. Eles começaram a buscar o Senhor, eles encontraram, né? Sem querer, entre aspas, o tesouro. Ou seja, não há mérito deles. Eles não estavam procurando o tesouro realmente. Eles estavam procurando, cavando nesse mundo para encontrar no campo. Eles estavam cavando no campo desse mundo para encontrar algo que pudesse dar alegria para eles. E eles encontraram a verdade da palavra, a palavra de Deus. Cristo é a igreja. Amém! Esse é o sentido. Foi sem querer, foi para mostrar que não há glória para eles. Não veio do propósito do coração deles. Eles eram buscadores, estavam cavando o campo, procurando alguma coisa. E encontraram. Porque o Senhor fala: quem me buscar vai me encontrar. E eles, buscadores, como eles foram, na época protestantes, eles encontraram. Aí o que aconteceu? Aí fala, a continuação do versículo. E transbordante de alegria, irmão, pensa, irmão, se você encontrar um tesouro, você vai ficar deprimido. Encontrei um tesouro, não acredito, coisa horrível. Ah, vai ficar triste? Depressão? Não, vai ficar muito feliz, transbordante. Irmãos, deixa eu explicar algo para os irmãos. Quando nós descobrimos as verdades da palavra, esses anos todos que eu venho, desde que o Senhor me chamou, esses anos todos que eu venho lendo os livros, buscando o Senhor, buscando a palavra, cada verdade que eu descubro, irmão, eu me transbordo, jorro de alegria. Como eu estou alegre nesse momento agora. Se eu pudesse expressar a alegria que eu tenho em tocar nessa palavra de Deus, o valor que eu dou para essa reunião, quanto eu valorizo para a semana inteira, cada segundo para essa reunião. Trabalho muito durante a semana pensando em cada segundo para essa reunião, né? Há tanta oposição contra mim para que essa reunião não exista, pessoas contra mim, situações contra mim, brigas contra mim, demônios contra mim. Vocês não têm noção o que eu passo para essa reunião existir. Mas por que que eu quero que essa reunião existisse? E não é eu, o Senhor. Por quê? Porque ela me dá muita alegria. Me faz transbordar na palavra de Deus. Porque quando nós descobrimos a palavra de Deus, isso nos faz explodir de alegria. Irmão e irmã, deixa eu ser bem claro com você. Esse é o efeito da palavra de Deus no coração do homem. Quando ele encontra a palavra de Deus, é um tesouro, o qual ele vai explodir de alegria. Explodir. Você vai ficar como quem sonha. Quando eu conheci, há 30 e poucos anos atrás, a vida da igreja,
em Goiânia. Eu ia para as reuniões sábado à noite. Deixa eu dizer para você. Eu chegava em casa, sábado à noite, chegava em casa, na casa dos meus pais, eu era solteiro. Eu não conseguia dormir até as 3 da manhã de alegria transbordando no meu coração, que explodia no meu coração. Eu ficava pensando tudo que aconteceu na reunião, os irmãos, os compartilhares, as orações, a palavra de Deus. Eu finalmente estava entendendo a palavra de Deus pela primeira vez na minha vida. Finalmente eu estava vendo irmãos buscadores que amavam o Senhor de todo o coração. Finalmente estava vendo irmãos que viviam com simplicidade, mas buscavam profundo na palavra de Deus, queriam somente Cristo e a igreja, de pureza, nada de fermento. Irmão, aquilo me explodia de alegria. Eu me lembro nas primeiras reuniões eu estava desfrutando o livro de João. Aí quando falava do rio da água viva, o Senhor falou assim, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Aí quando vamos me explicar pela primeira vez que esse rio de água viva é cada aspecto do que o Senhor é um rio de amor, é um rio de paz, é um rio de paciência, é um rio de mansidão, e que tudo isso estava no meu espírito. Irmãos, eu explodia de alegria. Passaram-se mais de 30 anos e até hoje eu não me esqueço nenhuma palavra que foram falada há 30 anos atrás. Eu chegava em casa, eu ia tomar banho, né? Eu lembro direitinho, eu ia tomar banho, estou abrindo com os mãos aqui, né? Eu ia tomar banho e no banheiro eu tomava banho, na casa dos meus pais, né? Meus pais estão aqui ouvindo, eles vão saber disso, né? Tinha o, o chão era de um granito preto, né? Era um granito preto do banheiro. E aí quando eu ligava o chuveiro e tinha uma luz dicróica bem em cima do chuveiro, quando eu ligava o chuveiro, quando caía a água, batia no chão assim, aí eu olhava pro chão assim, e aí a luz dicróica batendo no chão refletia a imagem da água no teto, né? É bem sutil, né? Não era aquela reflexão. Mas eu via a água mexendo no teto assim, como reflexão da luz. E aí, quando eu olhava para aquele ali, depois da reunião, eu ficava pensando nos rios de água viva fluindo no meu interior. E eu ficava louco com aquilo, de alegria. Uau! Os rios! Eu tenho rios de água viva fluindo no meu interior. O Senhor prometeu que aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. E eu pensava e penso, e tenho certeza, é real. Eles estão dentro de mim aqui fluindo. E quando, naquela época, a primeira vez, quando eu levantava às 5 da manhã, antes de ir para o cursinho, né, fazer cursinho naquela época, né? Eu me recordo quando eu li a Bíblia, eu entendi pela primeira vez quem era o Verbo. Nem isso eu sabia. Ali em João capítulo 1, no princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu entendi que esse Verbo era Cristo, tá bem claro ali, né? Que Cristo é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus. Quando Deus fala em Cristo, Deus fala por meio de Cristo, que Cristo é o falar de Deus. Quando Deus se expressa, ele se expressa por meio de Cristo. Deus se revela por meio da palavra que é Cristo. Quando eu entendi isso, irmãos, aí eu lembro que eu pegava o ônibus, ia pro cursinho, eu ia pensando o tempo todo naquele cursinho, gente me apertando, aquele ônibus público, esse sovaco pra cá, fedor pra lá, não tinha condição aquele calor, mas eu não tava nem aí, porque eu tava pensando o tempo todo, uau, Cristo é a palavra de Deus, amém, ele é o verbo de Deus, Deus fala por meio do seu Filho, a palavra de Deus é Cristo, a Bíblia inteira é Cristo, amém! Eu chegava louco no cursinho. Meu pai tá de prova aqui. Durante o ano do cursinho, meu pai me via lendo a Bíblia e falava assim: você vai tomar bomba, você vai tomar bomba, filho, só lendo a Bíblia aí, você vai tomar bomba. Por que ele fala isso pra mim? Porque ele só me via na hora que eu estava lendo a Bíblia. Quando ele ia trabalhar, a gente parava de ler a Bíblia e ia estudar. Só que quando ele estava em casa, ele me via lendo a Bíblia. Ele falava assim: vai tomar bomba, vai tomar bomba. Por que que eu não tomei bomba? Por que que o Senhor foi misericordioso e me fez passar numa federal medicina? Por quê? Porque ele viu meu coração de busca. Eu não tinha nada, nada de especial em mim, nada, nada, nenhum mérito. Foi simplesmente, eu não sou mais inteligente que ninguém, nem estudioso mais que ninguém, foi simplesmente a graça de Deus. Mas por que que eu não consegui parar de ler a Bíblia? Porque é transbordante de alegria. É viciante e maravilhoso. É esse homem aqui. Ele encontra e ele fica transbordante de alegria. Até hoje. E sempre vai ser por toda a eternidade. Eu quero acreditar com o Senhor, quando o Senhor fala assim, Senhor, me revela aqueles mistérios todos da palavra que eu não consegui entender.
Puxa, irmão, imagina a eternidade, o Senhor nos revelando, se assim Ele quiser, claro. Se assim Ele desejar, Ele é o Senhor. Mas se Ele quiser, imagina não ficar, vão ficar como quem sonha, transbordando, entendendo Sei. toda a palavra de Deus, por toda a eternidade, toda a palavra de Deus, entendendo tudo que Deus está nos explicando, irmão. Você vai ficar louco! Por isso que Paulo fala, em 1 Coríntios, Paulo fala assim: se enlouquecemos, é para Deus. E Paulo fala que a palavra da cruz é loucura. Você fica louco mesmo de alegria. Mostrou entender esse princípio, irmãos? Mas sabe qual é o problema? Mas houve um problema aqui. Esse foi o problema da igreja Insight, das igrejas protestantes, depois da reforma. Sabe qual foi o problema? Que parou aí. Porque olha o que fala aqui, ó. E transbordante alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí fala assim: peraí, irmão Gustavo, qual é o problema aqui que eu não vi? Sabe qual é o problema? O homem encontrou o tesouro, descobriu a preciosidade que é a palavra de Deus, as verdades, se encheu de alegria porque ela faz isso conosco, a Bíblia, ela nos explode de alegria. Porém, o que ele faz? Ele pegou, comprou aquele campo que estava o tesouro e escondeu ele de novo. Peraí, irmão Gustavo, aonde fala que ele escondeu de novo? No início do versículo. Olha lá, vamos ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Ele achou o tesouro, ficou louco por aquele tesouro, ficou muito feliz e começou a comprar, a investir no campo. Ele começou a comprar o campo. O que que o campo simboliza? Já falei para você, simboliza essa terra. Ele começou a se envolver com essa terra de novo. Ele encontrou o tesouro nesse mundo. Em vez dele pegar o tesouro que ele encontrou nesse mundo, que é a palavra dele, e começar a expor esse tesouro para todas as pessoas, falando assim: olha o tesouro maravilhoso que eu encontrei, que é o que deveria fazer. E não, ele pega o tesouro, se enche de alegria e fala: é só meu. Aí ele esconde de novo esse tesouro das pessoas. Ele não expõe esse tesouro, ele não expõe esse tesouro de novo, ele esconde no mundo novamente. Ele começa a se envolver com esse mundo, com esse campo novamente. Ele até começa a investir tudo que ele tem no mundo novamente, mas, mas agora achando que está tudo bem porque ele tem um tesouro. Ah, eu posso investir no mundo, eu posso comprar o campo, eu posso vender tudo que eu tenho e comprar esse campo no mundo. Não tem problema, porque agora tem um tesouro. Tem problema sim, porque ele escondeu de novo. A intenção de Deus não é que a palavra de Deus, irmão, seja escondida. Se nós encontrarmos a palavra de Deus, você desfrutou dela agora. O que é esconder a palavra de Deus? É quando nós não praticamos o que nós estamos ganhando. Você ouve a mensagem, você fica alegre, fica muito feliz, você ganha a verdade, mas depois você não quer praticar. Quando você e eu não queremos praticar, nós estamos escondendo aquele tesouro novamente. Porque antes ele estava escondido. Aonde? No mundo. E você encontrou esse tesouro. Mas passa um tempo, você fica alegre com ele. Mas passa um tempo, o que você faz? Esconde ele de novo no mundo e começa a investir nesse mundo novamente. Compra o campo, o mundo novamente. Eu vou explicar com mais detalhe para os irmãos, vão entender melhor. Aí começa a esconder as coisas que Deus deu para nós. Esconder quer dizer, em outras palavras, repetindo, o que é esconder na prática? É não viver e praticar a verdade, o qual um dia nos fez explodir alegria. Toda a verdade da palavra de Deus, irmãos, que nós não praticarmos, por mais que nós ficarmos muito felizes com ela, essa verdade, um dia, se nós não praticarmos, nós vamos estar escondendo ela no mundo novamente. Foi isso que foi o erro da igreja inicial, da igreja protestantes. Começaram muito bem, eles acharam o tesouro, começaram a restaurar as verdades, mas passou um tempo depois da reforma, eles começaram a se envolver com o mundo novamente. Por exemplo, Martinho Lutero, vou dar exemplo dele, né? Ele ganhou o princípio, né, do tesouro, das verdades da palavra. Aí ele saiu da igreja católica, tá? Tinha que sair mesmo. Só que o que aconteceu? Ele ficou muito feliz no início, foi maravilhoso, mas depois ele pegou, começou a se unir com os príncipes da Alemanha, da Germânia, e começou a envolver-se com as coisas do mundo novamente. Começou a unir a igreja com a política novamente. Foi o que a Igreja Católica fez. Durante séculos e séculos, os papas e os bispos que mandavam nos países, nos reis.
Todos os reis submetiam os bispos e papas. Aí, Martinho Lutero vê a verdade, desfruta, alega e volta de novo a se unir com os príncipes novamente. Ele fica alegre com a verdade e depois começa a comprar, investir no mundo, no campo, nas coisas do mundo. Tanto é que a igreja luterana é a igreja oficial da Alemanha, se uniu. E assim também foi com a Inglaterra, né? A Inglaterra, o Henrique VIII, né, separou da esposa, a Igreja Católica não permitiu isso, aí ele se voltou para os protestantes. Aí os protestantes aceitaram isso, aí a igreja surgiu a Igreja Anglicana, que é a igreja oficial, protestante oficial da Inglaterra. Se uniu com o mundo novamente. Aí você fala, mas teve outros que não se uniram. A igreja presbiteriana, por exemplo, foi independente, não se uniu. A igreja da Escócia começou com John Knox, não se uniu. Ó, tudo bem, pode não ter se unido, mas o que aconteceu? Começou a se esfriar. Parou a restauração. E até hoje, irmãos, quanto nós vemos os irmãos das igrejas protestantes se envolvendo com a política, com as coisas desse mundo. Quantos crentes que eu vejo, irmãos, que parece, com todo respeito, parece que nem são crentes, são mundanos. Eles são crentes, mas eles se envolvem tanto com as coisas desse mundo e acham que tá tudo bem. Para eu tenho tesouro, eu posso comprar o campo, eu posso investir no mundo, eu tenho tesouro, tá tudo bem. Antes eu não tinha, antes eu estava procurando no campo, mas eu não tinha o tesouro. Agora tudo mudou. Eu tenho o tesouro que é Cristo, mas eu posso comprar no campo agora, investir no mundo, enterrar o meu tesouro no mundo. Não, irmão. Não podemos fazer isso. Fizemos isso, nós vamos frustrar a edificação da igreja. Foi quando os protestantes pararam. Por isso que Deus, de vez em quando, no movimento protestante, Deus levantava algum servo de Deus que queria expor o tesouro novamente. Depois da reforma inicial, vários irmãos, igrejas, começaram a se tornar-se frias novamente, porque se investiram no mundo. Começaram a se envolver com as coisas desse mundo, com partido social, com política, com as coisas dessa terra, com os governantes, etc. Né? Com várias coisas desse mundo. Aí Deus levantava um reavivamento, por exemplo, com George Whitefield, puf, explodia, porque é alguém que não queria enterrar o tesouro. Né? A George Whitefield pegava o tesouro, puf, explodia o tesouro para todo mundo inteiro ver. Temos Cristo, amém! Era assim. Passava um tempo, Deus levantava o John Wesley, puf, explodia novamente. Passava um tempo, Deus levantava o John Edwards, explodia novamente. Aí começava a levantar os avivalistas, né? Charles Finney, puf, explodia. Aí surge o momento pentecostal em Azusa, nos Estados Unidos, explode novamente. Por quê? Porque sempre a tendência dos protestantes era esconde, esconde. Ficava alegre inicialmente, depois esconde, volta com mulher, Deus vai, não, Deus levanta alguém, não, não pode fazer isso, não. Aí, puf, aí surge alguém que expõe o tesouro. Esse é o erro. Agora, o princípio para nós é o seguinte, irmãos, nós não podemos fazer isso. Tesouro não é para ser escondido. Vamos entender melhor? Vamos entender melhor? Vamos começar pelo Velho Testamento, depois vamos para o Novo, tá? Eu vou ser mais rápido agora. Vamos para a Segunda Reis. Tem uma história maravilhosa de Segunda Reis que eu quero que vocês leiam comigo. Abram, por favor, em Segunda Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Olha que história tremenda, que lição nós aprendemos em Segunda Reis. Capítulo 7, versículo é, é, 3 em diante. Vou contar para os meus o que está acontecendo aqui em Segunda Reis, né? Por causa do nosso tempo é curto. Aqui, o reino da Samaria, por causa do pecado dos reis do Reino do Norte, né? Samaria é a capital do Reino do Norte. Todos os reis do Reino do Norte foram pecadores diante do Senhor. Né? Foram mal contra Deus, foram desobedientes. Aí o que aconteceu? Eliseu era o profeta da época. Eliseu havia predito, né, que eles iam ser cercados, que Samaria ia ser cercada pelos sírios. Eles foram cercados. Aí, no capítulo 6, se você observar, vieram os sírios no Reino do Norte, cercaram Samaria, que era a capital, e eles começaram a passar muita fome, porque fizeram um cerco, não deixavam entrar nada, não entrava comida, não entrava nada. Aí começaram a ter uma fome terrível, tá? E o povo começou a morrer de fome. Olha no capítulo 6, versículo 24. Coisas terríveis. Olha, tinha tanta fome que começaram a comer até o filho de outras pessoas. Quer ver? Vamos ler. Olha o versículo 24. Ó.
Estou lendo 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disso, juntou-se Ben-Hadad, rei da Síria. Todo o seu exército subiu e sitiou, né, ficou em volta, fez um sítio em volta da Samaria, capital do Reino do Norte. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Comia cabeça de jumento. Olha essa outra aqui. E um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Comia cocô de pombo. Olha a fome que eles estavam fazendo. Comer cabeça de jumento e cocô de pombo. Cocô de pombo valia prata na época. Olha a fome que estava. 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode, meu rei, meu senhor. E ele disse: Se o senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos. Canibalismo, comer o filho da outra. E amanhã comeremos o meu. Assim, me dá teu filho, vamos comer ele hoje. Amanhã a gente vai comer o meu filho. Olha o nível que chegou. 29. Cozemos, pois, meu filho e o comemos. Aí matou o filho dela e comeu. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comemos, ela o escondeu. Aí a outra mãe não quis esconder, dar o filho para matar, para comer. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Aí o rei ficou desesperado. O nível que as pessoas chegaram. Entenderam o contexto que estava acontecendo? Agora vamos pular para o capítulo 7, versículo 3. Olha que história. No mesmo contexto, tá? Estava sitiado Samaria, uma fome terrível lá dentro, comendo cocô de pombo, comendo canibalismo. Olha o versículo 3. Quatro homens leprosos, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu queria ter tempo para explicar isso para os irmãos. Eu vou ser rápido aqui. Número 4 na Bíblia simboliza o homem, a criatura, tá? Homem, esse é o 4. Homens leprosos simbolizam toda a humanidade, porque todos os homens, lepra na Bíblia é símbolo de rebelião, de pecado. Então, os 4 homens leprosos simbolizam todos os homens que são pecadores dessa terra, simboliza todos nós. Toda a humanidade cheia de pecado, de lepra, entendeu? Mendigo, pobre, não tinha nada. Quando o Senhor te encontrou, sabe o que você era? Quando o Senhor me encontrou, sabe o que eu era? Eu era um leproso, mendigo, que não tinha nada. Vamos continuar. Estava à entrada da porta. Esses 4 homens não estavam dentro da cidade, estavam de fora, porque eles eram leprosos. Aí, os leprosos não podiam ficar dentro da cidade, eles estavam de fora, tá? E a cidade estava sitiada, eles estavam de fora. Vamos continuar. Os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Estava de fora da cidade, estava morrendo também, não tinha nada, ele era mendigo leproso, né? E dissemos: Entremos na cidade. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Foi lá no acampamento dos sírios, que é o exército inimigo que estava sitiando a cidade. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. O que esses 4 leprosos estavam fazendo? Estavam tomando atitude de busca. Busca. Eles queriam encontrar. Eles achavam que encontravam um tesouro? Não. Eles estavam só buscando. Isso era o certo homem. Agora estou comparando com a parábola de Mateus 13. Esses são certos homens que foram procurar, estavam cavando no campo. Eles não sabiam que encontrar um tesouro, mas estavam cavando no campo. Eles estavam com o coração de busca. Que eles não tinham nada de glória de si, que eles não estavam de propósito procurando um tesouro, estavam cavando, procurando algo. Da mesma forma, esses 4 leprosos não estavam aqui de propósito, querendo achar alguma coisa preciosa. Eles falaram assim: vamos tentar. Isso mostra que eles não tinham método nenhum. Eram leprosos, é toda a humanidade, o número 4, que prende todo homem, que foi buscar. Estação de busca. Olha o versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para dirigir-se ao arraial dos sírios. Ao anoitecer. Eles foram de noite. Né? Ou seja, o que a noite simboliza? A noite simboliza o período de mais trevas. Irmão, irmã, eu e você fomos buscar as coisas de Deus. Não pense que foi quando estava no meio-dia. Nós fomos buscar as coisas de Deus quando nós estávamos no nosso
no período da nossa vida que a gente estava de noite, estava nas maiores trevas da nossa vida. Você e eu encontramos o Senhor no momento que nós estamos nas trevas mais máximas da nossa vida. Vamos continuar. Para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O que aconteceu? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Estão entendendo, né? O inimigo do povo de Israel, que estava sitiando Samaria, o Senhor levantou um ruído de cavalo, eles acharam que era um exército. O Senhor fez de propósito. Aí eles fugiram, achando que era um exército de Israel que estava vindo contra eles. Aí deixaram tudo lá. Aí de repente chegam os quatro leprosos lá e encontram um tesouro de coisas maravilhosas ali que foi deixado para eles. Tesouro! Que ninguém sabia o que tinha aquele. Foi, eles encontraram. Tava cavando no campo. Opa! Encontramos um tesouro aqui. Bateu em algo. O que é isso aqui? Oh, é um tesouro! Estavam morrendo, encontramos algo precioso. Aí aconteceu, vamos ler. 8. Chegando, pois, daqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ó o tesouro, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Esconderam! Igual a parábola do tesouro. O homem encontrou, porque o homem ali, né, os leprosos encontraram o tesouro, ficaram felizes, comeram, beberam, desfrutaram. Aí disse assim: gente, vamos esconder só para nós isso aqui. Aí foi lá, pegou o tesouro e escondeu de novo no campo. Isso aqui é a nossa vida. Vamos comprar isso aqui com todo o nosso ser. Vamos comprar esse campo que vamos esconder isso aqui para ninguém pegar. É isso que muitas vezes a igreja protestante nós fazemos também. Esconderam. E voltaram e entraram em outra tenda. Dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros. Aí eles caíram na real, o Senhor iluminou eles. Olha o que eles falaram. Não fazemos bem. Isso está errado, esconder está errado. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, de alegria. Boas novas é de alegria transbordante. Ele contou o tesouro, lembra? Contou o tesouro, ficou muito alegre. Isso aqui é boas novas. Sabe que o evangelho. Sabe o que quer dizer a palavra evangelho, meu irmão? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Quando esses leprosos disseram assim, este dia é dia de boas novas, é como se ele estivesse dizendo assim, este dia é dia do evangelho, nós não podemos esconder o evangelho das pessoas, nós não podemos esconder o que nós ganhamos, nós temos que sair e abençoar os outros também. Nós temos que fazer os outros ficarem ricos como nós nos enriquecemos. Nós devemos fazer os outros ficarem é, é, cheios de comida, matar a fome deles. Não tem uma cidade ali de Samaria morrendo, gente comendo uma ao outra ali, gente comendo cabeça de jumento, gente comendo cocô de pombo. Irmão, sabe o que o mundo está fazendo? O mundo está comendo cocô de pombo. As pessoas que você conhece, os seus amigos do mundo, estão comendo cabeça de jumento. No mundo, eles comem até uns aos outros. Se você duvida, vai lá no seu trabalho para você ver a competição que há entre os seus colegas de trabalho. Um querendo comer o outro. Vai lá no cursinho para você ver, um quer comer o outro. Vai na escola para você ver, um quer comer o outro. Vai lá na minha clínica, um quer comer o outro. Vai no hospital, um quer comer o outro. No mundo é um querendo comer o outro. As pessoas do mundo estão passando fome, comendo cabeça de jumento. E nós descobrimos o tesouro. Nós descobrimos prata, joias que o Senhor nos deu de graça, não fizemos nada. Chegamos lá, o que é isso? Encontramos o tesouro. E sabe o que nós fazemos? Nós escondemos e deixamos as pessoas morrerem lá. Vamos continuar aqui, ó, olha o versículo 9. Aí disseram, então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Esse é dia de boas novas e nós nos calamos. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados.
Você acha, irmão, diante do Senhor, o que a igreja de Sardes está fazendo, começou a restaurar a igreja, depois parou, eles não são culpados? Leia lá a igreja de Sardes para você ver. O Senhor falou assim: arrependa-te, arrependa-te. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E eles se arrependeram e falaram assim: nós não podemos esconder no campo. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a boa nova, né, no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, morrendo de fome, né? Por isso saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Nem o rei acreditou, perdão, nem o rei acreditou. O rei falou assim: não, isso é a artimanha dos sírios, esse é do arraial, estão escondidos. Isso aí é uma tática dele para pegar a gente. O rei não acreditava que estava ouvindo. As pessoas são assim. Você vai anunciar Cristo, as boas novas, elas não acreditam. Parece bom demais dizer que o Senhor venceu o nosso inimigo, Satanás, os sírios. Fala para as pessoas assim: olha, Cristo venceu Satanás. Cristo te perdoou seus pecados. Aquele que estava sitiando a sua vida, que é o Sírio, que é Satanás, que estava te fazendo morrer de fome, fazer você comer uns aos outros no mundo, o Senhor venceu. O Senhor venceu com uma palavra só. O Senhor fez até um sustinho e eles fugiram. Satanás fugiu. E o Senhor deixou para nós todas as riquezas dele. É de graça, é para você, receba. E fala: não, isso aí é enganação, tá me enganando. Isso é artimanha. Ninguém dá nada de graça, não. Não existe almoço de graça, não. O negócio de Cristo me dá de graça? Não, eu que tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. A salvação não é por obras, é pela graça. Não, não pode ser por graça. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que fazer boas novas, caridade. Eu tenho que ser uma boa pessoa. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer isso. Isso aí é artimanha, não pode ser de graça. É de graça sim. Continua. Então um dos servos, versículo 13. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de árvores que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros a anunciar ao rei. E aí eles foram libertos. Vocês vão ver lá, foram libertos. Tá bom, irmãos? Viu que história maravilhosa? Só que isso é Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento? Mateus 25. Aí vamos terminar. Mateus 25. Estou terminando, tá, irmãos? Mateus 25. Sempre nós mostramos a Bíblia inteira. É velho e novo. Então tem que ter algo no velho, tem que ter algo no novo. Vamos ver se nós podemos esconder o tesouro que o Senhor nos dá? Mateus 25. Tá, vamos lá. Versículo 14. Na verdade, se vocês lerem Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13, fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens mostram o princípio da vida, tá? Porque elas tinham que se encher do azeite. Você se enche primeiro do azeite, que simboliza o Espírito Santo, para depois começar a parábola dos talentos, que nós vamos ler agora, que é obras, que é edificação. Eu não posso explicar com detalhe aqui, por causa do tempo, mas vamos lá, vamos para a parábola dos talentos. Mateus 25, versículo 14. Fala assim: pois será como um homem, tá vendo? Aqui, ó, um homem, não é um certo homem. Viu a diferença? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, quem é esse homem? É Cristo. O que é ausentar-se do país? É quando o Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e foi para o Pai. Tá? Ele deixou essa terra, esse país. Chamou, mas antes de ausentar, né, chamou os seus servos, que são inicialmente os apóstolos, depois todos os servos do Senhor, que o Senhor foi enviando, né? E lhes confiou os seus bens. O que é os bens do Senhor? É a palavra de Deus, é a Bíblia, é a igreja, é os irmãos. Tudo isso são os bens do Senhor. Aí, o que ele fez? Versículo 15. A um dos servos, o Senhor deu 5 talentos. Talento, irmão, na verdade, talento era uma medida de ouro, tá? Um talento, na verdade, equivalia
Já falei isso para os irmãos numa reunião uma vez. Um talento equivale a 45 quilos de ouro. 5 talentos, faz a conta quanto vai dar. Quase 250 quilos de ouro. Pensa tanto que isso era precioso. O que o talento simboliza? Simboliza tudo que o Senhor nos dá, né? A palavra de Deus, os dons que o Senhor nos dá, os talentos que o Senhor nos dá, né? Os dons. Isso é precioso, é mais precioso que ouro. A fé, a palavra de Deus, tudo que o Senhor nos dá, que nós ganhamos na palavra de Deus, tá bom, irmãos? A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O Senhor nos dá os dons segundo a capacidade que nós temos. Ele conhece quanto nós podemos multiplicar, quanto nós conseguimos servir ao Senhor, tá? Aí ele partiu. O que partiu? Aí ele foi para o céu. Ascendeu para o Pai. Aí vamos continuar. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Tá vendo? Ele ganhou um tesouro, que é 200 e tantos quilos de ouro, que é 5 talentos, e ele não escondeu. Ele foi imediatamente negociar, multiplicar, expor para as pessoas, levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, viver Cristo, viver a palavra. Ele foi realmente praticar o que o Senhor falou. E aí, quem faz isso, ele ganha do dobro. Deus dá muito mais. Ó, o versículo 17. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. O que recebeu 2 também ganhou outros 2. Ó, 18. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu, o dinheiro do seu senhor. É o que fala a parábola do tesouro escondido. Ele encontra o tesouro, fica feliz. É o talento que Deus deu para ele. Mas ele vai lá, o que ele faz? Ele vai lá, cava o campo e esconde nessa terra. Em vez dele viver o que o Senhor deu para ele, ele esconde. Ele esconde para ele. Ele esconde o dinheiro do seu Senhor, o tesouro do seu Senhor. Vou repetir, irmãos. Toda vez que nós ouvimos uma palavra do Senhor e nós não praticamos, nós estamos escondendo o que o Senhor nos deu. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele céu. O que voltou o Senhor? É a volta de Cristo, quando o Senhor voltar. O Senhor está voltando. O Senhor daquele servo, nosso Senhor. E ajustou conta com eles. Quando o Senhor voltar, o Senhor vai ajustar conta com cada um de nós no tribunal de Cristo. Cada um de nós vai pedir assim: o que você fez com tudo que eu te entreguei? O que você fez com a palavra de Deus, com o tesouro que eu te dei? Tesouro você não merecia. Você encontrou ele no campo. Foi para graça. Mas por que você fez? Você multiplicou o tesouro, foi para negociar? Ou você escondeu ele? Vamos ver. Versículo 20. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Quem faz é um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do Senhor. Entrar no gosto do Senhor é entrar no reino milenar, tá? Reinar com Cristo 1000 anos. Vamos lá, 22. E aproximando-se também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Aí o que você falou? Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Tá vendo? O que multiplicou 5, o que multiplicou 2, recebeu o mesmo prêmio. Não é a quantidade. Porque, for parar para pensar, o que multiplicou 5 tinha que receber mais do que o que multiplicou 2. Não, a do Senhor não tem isso. Quem multiplicou 5, quem multiplicou 2, vai ganhar o mesmo prêmio. Entrar no gozo do seu Senhor, ficar plenamente feliz. Agora vamos ver. 23 a 24. Chegando por fim, que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Aí eu quero te perguntar: você sabe que o Senhor é um homem severo? Quem você acha que Cristo é? Hoje o Senhor é amoroso, ele é maravilhoso, não é? Pode ser, mas eu quero dizer para você que quando o Senhor voltar, ele vai ser um homem severo. Que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Pensa bem como ele é severo. Ele vai lá, ceifa no lugar que ele nem plantou. E ele vai lá, ajunta no lugar que ele nem espalhou. Olha, tanto que ele é severo. Receoso, com medo, escondi na terra.
no campo o teu talento. Aqui tens o que é teu. Senhor, mas ó, eu escondi, mas eu não perdi, não. Tá aqui, ó. É isso que a parábola do tesouro escondido fala. O homem escondeu. É isso que a Igreja de Sardes fez. Os protestantes fizeram. Depois da reforma, eles esconderam as preciosidades. Eles não continuaram restaurando as verdades da palavra, vivendo isso. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Isso é negligência, é mal. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia disso? Cumpria, cumprir é ordem. Portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, na volta do Senhor, receberei com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento, esse fala, tirou dele, tirou o tesouro dele. E dá-lhe o que tem 10, dá para aquele que multiplicou. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, irmão. Olha como essa parábola do talento tem guarda relação com as palavras de Mateus 3 totalmente. Essa frase que eu estou falando aqui, ó, porque a todo o que tem se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, é a mesma frase que eu falou em Mateus 3, a palavra do semeador. Olha lá que interessante. Mateus 13, no versículo 12, ó, Mateus 13, 12. Pois ao que tem se lhe dará. Estou lendo Mateus 13 agora, ó. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja como elas estão bem ligadas. Ao versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali verá choro e ranger de dentes. O que é isso? Vai pegar aquele servo que escondeu, ele não vai reinar com o Senhor, vai ficar nas trevas exteriores sendo disciplinado durante o reino milenar, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é o choro e ranger de dentes? É um profundo arrependimento. Quando alguém está tão arrependido, chorando tanto, ele range o dente. Ele chora e range. Isso é ranger de dentes. Chora. Vai ser um arrependimento tão profundo que os dentes vão ranger. Tiago 1:22. Nós terminamos. Tiago 1:22. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane, mano. E eu queria ler com os irmãos bem rapidamente algumas frases de homens de Deus. Olha que frases maravilhosas, né? De homens que aprenderam a não esconder o tesouro. Ó, vou ler para os irmãos algumas frases aqui, tá? Primeira frase: vida cristã é obediência. Agora esse aqui é autor desconhecido. Agora outro autor é do Alexander. Ele fala assim: a evidência de que se conhece a Deus é a obediência a Ele. Irmãos, nós não obedecemos ao Senhor, nós nunca conhecemos Ele. Agora vou ler outra frase, do Henry, do Matthew Henry, tá? Foi o que escreveu um comentário, né? No século XVIII, 1700 e pouco da Bíblia, né? Ele fala assim: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Agora, essa outra frase que eu vou ler agora é do Dietrich Bonhoeffer. Lembra do Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer é aquele irmão alemão que ele foi enforcado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, porque que era o irmão lá da Alemanha, porque ele não queria negar Cristo, tá? Aí os nazistas pegaram ele e ele fez parte da resistência alemã contra os nazistas. Aí os nazistas descobriram, pegaram ele e mataram ele. Olha o que ele falou: somente aquele que crê é obediente. Somente aquele que crê é obediente. E somente aquele que é obediente crê. Agora eu vou ler a frase do John Charles Wright, que foi um bispo anglicano, que viveu no século XIX, 1800 e pouco. Preciosíssimo os escritos do Wright. Aqui ele fala: em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência já é classificado como fanatismo. Se você começar a obedecer um pouquinho, fala assim: isso é fanático, isso é fanático. Agora eu vou ler a frase do Francis Schaeffer, né, que foi um irmão que viveu na Suíça, um americano que viveu na Suíça, que criou a comunidade Labri, que quer dizer, né, a comunidade que ele
na década de 70, né, que ele recebia lá na Suíça, ele recebia homossexuais, drogados, hippies, para pregar o evangelho para eles, né? Aí ele falou assim, ó, o amor da criatura para com o Criador requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. Agora, olha essa frase do Brooks, que eu vou ler agora. Se você quer Deus, o ouça quando você ora. Não, peraí. Olha de novo. Se você. Perdão, eu li errado. Se você quer que Deus o ouça quando você ora, precisa ouvi-lo quando ele fala. Olha de novo. Se você quer que Deus o ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo, ouvir a Deus quando ele fala. Agora, olha esse autor desconhecido. A obediência é a parte visível da fé. Olha essa outra frase aqui desse irmão que chama Carlos Oliveira. Não sei quem é, não. Olha que frase. Se você lê pouco a Bíblia, será como muitos. Se lê muito a Bíblia, será como poucos. Mas se você lê e põe em prática o que leu, será como Jesus. Puxa. Olha essa outra frase, essa outra frase do Padre Fenelon. Padre Fenelon, Francis Fenelon, foi um irmão que viveu no século XVIII, 1700 e pouco. Era um irmão preciosíssimo, era um padre preciosíssimo. Olha que ele fala: paz e consolo não podem ser encontrados em lugar algum, senão na simples obediência. A outra frase do Brooks: não há problema em saber muito, mas há muito problema em praticar pouco. Uau! Olha essa frase do Peterson, é o Jenny Peterson, pastor americano. A simples obediência é um ato maravilhoso. Quando fazemos o que Jesus nos pede para fazer, tudo se encaixa e as coisas funcionam. Olha a outra frase do Timothy Keller. Timothy Keller foi um pastor americano de Nova York que faleceu, acho que ano passado. Olha o que ele fala. Religião. O que é religião? Religião é você falar assim: eu obedeço, portanto sou aceito. Agora, o que é evangelho? Eu só aceito, portanto obedeço. É o contrário, né? Outra frase do Timothy Keller. Diante daquilo que Cristo fez por nós, nada que ele peça é pesado demais para aceitar. Uau! Diante do tesouro que o Senhor nos deu, nada que ele peça para nós, irmãos, é difícil demais. Agora do Lawson, né? Steve Lawson, que é um pastor americano também. Ele fala assim: a fé verdadeira é uma fé obediente. Uma fé desobediente, na verdade, é incredulidade. Agora eu vou ler a frase de Lutero, do próprio Martinho Lutero. Prefira obedecer, prefira obedecer a operar milagres. Eu prefiro obedecer do que fazer milagres. Agora eu vou ler uma frase de do John Piper, né? O pastor John Piper, americano. Só se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Vou mudar. Vou mudar a frase de John Piper. Só submeta a um irmão se esse irmão também for obediente à palavra. Agora eu vou ler outra frase do Paul Walsh, o pastor americano também. Está vivo, né? John Piper está vivo. Paul Walsh está vivo. Obedeça a Deus e o mundo irá te odiar. Por último, uma frase desconhecida. Obediência tardia é desobediência. Jesus é o Senhor.